Olá, sejam todos bem-vindos ao Upcast. E o episódio de hoje nós iremos tratar sobre o seguinte tema: uma mente transformada. Se você é novo por aqui, mais uma vez seja muito bem-vindo. Eu não sei por onde você está vendo esse conteúdo, mas se for pelo canal no YouTube, se você gostar desse conteúdo, eu peço a você que curta esse vídeo, que compartilhe com o número de pessoas que você puder, o máximo de pessoas, e se inscreva, pois toda semana a gente posta um conteúdo como esse. Uma mensagem de esperança, de cura, de motivação, de salvação. Nas segundas-feiras a gente posta uma mensagem. Nas quartas-feiras a gente tem um conteúdo exclusivo como esse, que é mais para as plataformas digitais. E nos sábados a gente apresenta os pedidos de vocês, a gente tem um momento de oração, onde a gente ora por aquilo que vocês colocam nos comentários, pelos pedidos de cada um. Então, se você é novo por aqui, convido você a maratonar os conteúdos deste canal, pois tem muita coisa que acredito que vai abençoar a sua vida. Amém? Voltando à nossa palavra, hoje nós iremos tratar sobre esse tema, uma mente transformada. E por que eu necessito ter uma mente transformada? Esse tema, na verdade, os versículos que nós iremos ler, eles têm nessas 2 últimas semanas queimado no meu coração. É algo que simplesmente decidiu se apegar a mim. Em 1 João 5,19, a palavra vai dizer que esse mundo ele jaz do maligno. Ou seja, esse sistema, essa cultura, ela é dirigida por Satanás. As pessoas vivem segundo aquilo que o mundo simplesmente oferece ou as leva a viver. Só que diante disso, em Mateus 5, Jesus ele apresenta um reino, o reino de Deus. E quando ele começa a falar, acredito que as pessoas ficaram até surpresas, impactadas com aquilo, porque é algo contrário a este mundo. Ele revelou tantas atitudes durante do capítulo 5 até o 7, ao apresentar o reino de Deus, que são atitudes que são contrárias a este mundo. E eu ter uma mente transformada, ela me leva a viver da seguinte forma: a viver os planos, os sonhos e a vida que o Senhor tem para mim. E o nosso texto, ele se encontra em Romanos 12:1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Jesus ele apresenta um reino, uma cultura totalmente diferente, contrária a este mundo. E seu desejo, seu anseio viver segundo a vontade de Deus, eu preciso ter uma mente transformada. E a primeira coisa que eu devo fazer para ter essa mente, para viver o sonho de Deus, é eu me apresentar diante dele, é eu me entregar por inteiro. A parte B do versículo 1 diz: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. É eu entregar a minha vida, é simplesmente eu dizer: Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas vontades. Eu passo a entregar a Ti cada parte do meu corpo, confiando em Ti que o Senhor seja o meu guia, seja o meu Senhor. Mas, quando a gente olha para a cultura deste mundo, uma das coisas que existe no homem, no coração do homem, é maldade, é a corrupção, é a natureza pecaminosa. Ou seja, uma das coisas que existe é o orgulho. E a palavra ela nos exorta a fazermos algo que é: se eu desejo viver a vida que o Senhor tem para mim, eu tenho que me desapegar dessa cultura, do mundo, para viver segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Mas para me fazer isso, eu preciso me entregar. Ou seja, eu preciso ter uma ação humilde. Eu preciso ter a humildade de entender que se eu quero viver, eu quero ter uma mente de Cristo, eu preciso me apresentar diante dele, deixando todas as minhas escolhas, as minhas decisões, deixando toda a minha maneira de viver para viver segundo a sua vontade. Então, eu preciso me apresentar diante de Deus se eu quero ter uma mente transformada. O segundo ponto é conformismo. Como eu disse, 1 João 5,19 vai dizer que o mundo ele jaz do maligno. As pessoas elas vivem de uma forma que elas são dirigidas por este mundo, basicamente são dirigidas por quem a controla, que é Satanás, é quem dirige esse sistema. Então, todas as há atitudes que elas são reprováveis diante da palavra, diante de Deus.
mas elas vivem porque são ensinadas, são dirigidas por esse sistema. Mas uma das coisas que a gente precisa ter e fazer, se a gente deseja ter uma mente transformada, é não se conformar com este mundo. É viver de uma forma diferente. Que essa forma diferente é viver segundo a vontade de Deus. É tendo uma mente segundo a palavra do Senhor. Em Filipenses 4:8 nos diz algo muito interessante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, uma mente transformada, ela carrega tudo isso. Aquele que serve ao Senhor, ele deve buscar ter isso em sua mente, em seu pensamento. Porque, voltando ao versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, diz: E a paz de Deus, verso 6 na verdade, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse momento, Paulo ele fala sobre ansiedade. Um ponto sobre ansiedade. E a gente passa por lutas, por situações, e muitas pessoas passam por isso. E que a ansiedade, alguém já disse, caso eu não esteja enganado, Max Lucado, no livro O Fim da Ansiedade, ele disse que a ansiedade é como um alerta de um carro, quando acontece algum problema. O carro está com problema, a luzinha pisca. A ansiedade é mais ou menos isso. Ela alerta a pessoa de que alguma coisa está errada no corpo. Só que hoje, uma das coisas que acontece é que as pessoas elas permitem, acabam permitindo que a ansiedade ela não passe a ser apenas um alerta, como um grande problema. E quando se torna um grande problema, acaba que aquilo toma tanto conta do coração do homem que impede ele viver basicamente a paz de Deus. Impede dele viver de uma forma tranquila. Esquece de que isso é apenas um alerta. Isso tem alguma coisa errada no corpo. Então, aquilo que existe na nossa mente, que ocupa lugar nos nossos corações, a gente revela através das nossas atitudes. E quando uma situação como essa se apresenta diante de nós, uma luta, ou a gente enfrenta qualquer que seja uma situação, a gente vai revelar o que existe dentro da nossa mente, do nosso coração. E se a gente não possui uma mente como a de Cristo, uma mente segundo a palavra, então, diante de uma luta, de uma situação, o risco de eu não conseguir ter força suficiente para suportar é muito grande. Então, eu necessito ter uma mente de Cristo. Mas para isso, eu preciso viver inconformado com este mundo. Um exemplo que eu posso dar muito simples é sobre a imoralidade sexual. A geração que está se levantando, ela está sendo ensinada a se conformar com a imoralidade. Através das redes sociais, através das plataformas digitais, no YouTube, através de séries, de programas de TV, de filmes. Há cenas que aparecem que são imorais, que são impuras diante de Deus e que leva a humanidade a estar sendo ensinada a caminhar, a se conformar com isso. Ou seja, as crianças estão sendo ensinadas a viver de uma forma imoral. E isso parece normal para alguns, ainda mais para a geração de hoje, porque ela está sendo dirigida para fazer isso. Ela está sendo ensinada a fazer isso, a se conformar com isso. Mas aqueles que desejam viver a vontade de Deus, uma vida segundo a sua vontade, precisam ter uma mente conformada, uma mente transformada, e devem viver inconformadas com este mundo. Amém? O terceiro e último ponto é transformados. A partir do momento que eu me apresento diante de Deus, eu me entrego como sacrifício vivo a Ele, entrego todas as minhas vontades, a minha vida, totalmente, e eu vivo inconformado, uma das coisas que eu devo fazer para viver, para ser transformado, é eu me apegar à palavra, é eu passar a viver segundo a palavra. Aquilo que a palavra diz que eu posso fazer, eu devo fazer. Aquilo que ela diz que eu não posso fazer, então eu não vou fazer. Mas, como a primeira parte, eu devo sacrificar as minhas vontades. E eu viver segundo a palavra é um sacrifício, porque exige de nós mudança. E muitas pessoas não estão preparadas para mudarem de atitudes, para mudarem de pensamentos, para mudarem de vida, porque simplesmente se conformaram com a maneira como estão. Mas viver a vontade de Deus, precisamos ser transformados se quisermos viver segundo aquilo que Ele preparou para nós. A palavra diz em João 10:10 que
Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. O próprio Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Então, os planos de Deus eles são muito maiores do que os nossos. A Isaías até diz isso, escreve isso. Se a gente deseja viver a vontade de Deus, se a gente deseja e sonha um dia passar a eternidade com Ele, a gente precisa ser transformado. A gente precisa ser inconformado com este mundo, com essa cultura, que ensina simplesmente o contrário da palavra. Amém? Então, busquemos nos apegar à palavra. Salmos 1:2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Provérbios 4, a partir do verso 20, diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, busque viver apegado na palavra. Busque dar atenção a Jesus. Dar atenção a Jesus, à vontade de Deus, eu preciso me apegar à palavra para mim saber qual a vontade dele para a minha vida. Então, eu preciso guardar ela dentro do meu coração. Eu preciso me envolver tanto que o que ocupe na minha mente seja a palavra do Senhor. Porque em alguma situação difícil que eu irei enfrentar, em alguma tribulação, eu vou buscar refúgio naquilo que existe dentro da minha mente. E se não for algo segundo a palavra, simplesmente eu não vou ter força naquele momento para resistir. Eu não vou conseguir, talvez até vencer aquilo. Mas se eu tenho uma palavra guardada no meu coração, então eu tenho esperança. E eu tenho força suficiente para vencer aquilo. Porque já não sou eu que irei lutar, mas simplesmente Jesus que irá lutar por mim e irá me ajudar. Amém? Busquem ter e viver transformados, com a mente renovada. Pois somente essas pessoas que viverem segundo a vontade de Deus é que irão passar a eternidade com Ele. E irão viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.